Livro de Esté, capítulo de número 4, versículo de número 4. Quem encontrou diz amém. Quem é o tecladista que está aqui comigo? Max, eu estou sentindo de Deus que tu quer dar lugar. Eu também vim para dar lugar e eu já vi uns 20 crentes que tá doidinho para ouvir Jesus. Max, se tu sentir que Deus me tomou, deixa Deus te tomar também. Porque Deus vai te tomar tocando, vai me tomar pregando e vai tomar a igreja recebendo. Livro de Esté, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: a poderosa e inerrante palavra de Deus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia se passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Até o versículo de número 4, tome o seu assento por bondade. Me preste seu raciocínio por alguns minutos. Com certeza você já ouviu no mínimo uns 10 pregadores falarem o que eu irei falar agora, e está tudo bem, eu serei a 11ª. Dentro de todo o livro de Esté não há menção do nome de Deus, não há uma menção sobre o nome do Senhor, mas o Senhor aparece de forma evidente em todos os capítulos. Livro de Esté, no capítulo de número 1, o livro se inicia com banquetes. É importante ressaltar que Assuero, um rei medo-persa, ele vai governar sobre 127 províncias, e o rei decide que vai dar uma festa de 180 dias. Irmãos, tem que ser muito rico para dar uma festa de 180 dias, né não? O rei decide que vai dar uma festa de 180 dias. Esse primeiro banquete proporcionado pelo rei Assuero, ele é destinado à classe mais nobre, aos príncipes, aos reis, aos governantes da época. Esse primeiro banquete é destinado à classe alta, depois deste período de 180 dias de festa, de celebração, aonde todos poderiam acessar o palácio, beber vinho à vontade em taças de ouro e apreciar as muitas riquezas do rei Assuero. O rei decide que vai dar um segundo banquete, ainda no capítulo de número 1. A Bíblia Sagrada nos diz que este segundo banquete, ele se dará durante um período de 7 dias, diferente do primeiro banquete que durou 180 dias. Este segundo banquete, o rei decide que vai abrir este tempo de festa, de celebração, também à classe mais pobre. Então nós temos aqui 2 banquetes, um destinado à classe mais nobre, outro destinado à classe mais pobre. E eu confesso que eu não sei se quase 190 dias de festa revela que o rei é generoso ou revela que o rei é vaidoso. Eu não sei se quase 190 dias de festa realmente é para agradar a classe mais pobre, a classe mais nobre, ou tem o propósito de aprisionar. Porque mesa cheia que te prende não é generosidade, é vaidade disfarçada de generosidade. É por isso que é perigoso demais se encantar com algumas mesas cheias, porque nem sempre a mesa cheia representa coração generoso. Às vezes ela revela coração vaidoso. Quase 190 dias de celebração. A sua esposa, a rainha Vasti, também decide que no capítulo de número 1 vai dar uma festa. Capítulo de número 1 é o capítulo dos banquetes, é o capítulo das celebrações. Vasti decide que também vai promover um banquete. O problema aqui não é da festa, o problema aqui não é celebrar.
O problema aqui não é a mesa farta, isso não é um problema. A questão aqui é que Vasti momentaneamente se esquece que ela só é rainha por conta do rei. E quando o rei lhe convoca, ela está muito envolvida com as suas próprias festas. Ela está muito envolvida com os seus próprios banquetes, ao ponto de se esquecer o que é uma convocação real. E convocação real eu aprendi que é diferente de convite. O convite você tem o direito de recusar ou aceitar. Convocação não. A convocação você precisa comparecer. Só que ela estava tão envolvida com seus próprios banquetes, estava tão envolvida com as suas próprias festas, que acabou se esquecendo do que era uma convocação, ao ponto de recusar o chamado do rei. E é perigoso demais, igreja, quando nós nos envolvemos com as nossas próprias festas, ao ponto de nos esquecermos do chamado do rei. É perigoso demais se envolvermos com os nossos próprios interesses, ao ponto de nos esquecermos das convocações reais. Ela se esquece que só é rainha, só está por conta do rei, recusa comparecer ao banquete do rei. É por isso que no capítulo de número 1, segundo os conselheiros que cercavam o rei Assuero, ele foi orientado a destituir Vasti como rainha por conta da sua própria desobediência. Eu preciso que você entenda, dentro do livro de Esther, Deus não tira uma para colocar a outra. Uma sai por conta da sua própria desobediência, e diante da vaga aberta, Deus levanta alguém de coração ensinável e disponível. Porque para Deus abençoar alguém, Deus não precisa fazer outro derrotado. Para você ser abençoado, alguém não precisa ser derrotado. Para você ser próspero, alguém não precisa ser o miserável. Eu estou pregando para gente que não vai depender da miséria do outro para testemunhar o seu milagre. Eu estou pregando para gente que para ocupar a posição que Deus lhe confiou, não vai precisar Deus derrubar ninguém, não. Deus não derruba um para levantar o outro. Isso não é reino de Deus. Não foi Deus quem tirou Vasti, foi a sua própria desobediência que ele arrancou do lugar de honra. E neste tempo o céu vai remover, por consequência de suas próprias desobediências, quem não entendeu a posição de honra e o privilégio que o céu lhe concedeu. Se o capítulo de número 1 é Vasti saindo, capítulo de número 2 é Deus abrindo uma porta de oportunidade para levantar quem tem coração ensinável. Eu estou pregando para a gente que a história não acaba no capítulo dos banquetes e da rebeldia. Eu estou pregando para a gente que por conta da desobediência de alguém, o céu vai te colocar diante de uma porta de oportunidade. Se prepara, porque o capítulo de número 2 é o céu liberando novos acessos. Capítulo de número 2 é o céu liberando novos acessos. Capítulo de número 2 é o capítulo da oportunidade. Eu saí de casa para pregar para quem tem mão para levantar e ouvido para ouvir. Assim te diz o Senhor: eu ainda tenho uma porta de oportunidade que a terra não conhece. E essa porta de oportunidade tu não acessa por conta do teu currículo. Nessa porta de oportunidade tu não acessa por conta das tuas qualidades. Nessa porta de oportunidade a graça te banha, e a graça será a chave de acesso para este tempo. Não é o quanto você é bom, é o quanto Deus te envolveu. Não é a sua capacidade, é o quanto o céu te ungiu. Deus não está contando com a tua capacidade, tanto quanto conta com a tua dependência. Então não é a tua capacidade, é a tua dependência. Assim te diz o Senhor: eleva o nível da dependência, que eu te faço acessar novos níveis de oportunidades. Aramandore canto le mandore bacanto ramandore canto la ma. Eramandore bacanto ramandora bacando la baca.
Estou pregando pra gente que a terra vai se questionar. Como foi que passou pela porta? Como foi que acessou este nível? É a graça, é a graça, é a graça. A graça é chave de acesso. A graça vai te colocar. Quem tem a graça não depende da terra. Quem tem a graça não força a porta. Quem tem a graça não precisa pedir a oportunidade. Quem tem a graça não precisa derrubar ninguém. A graça te apresenta, a graça te coloca e a mesma graça te sustenta. Eu estou pregando pra gente que o céu vai banhar de graça. A graça vai te levar. O segredo de Deus, bispa, na vida de alguém ainda é a graça. Se tirar a graça, vira desgraça. É a graça, é a graça, é a graça, é o favor imerecido. Me perdoa interromper você neste momento. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Se Deus está falando, se inscreva, ative o sininho e continue com esta palavra do coração de Deus para o teu coração. Capítulo 2. Capítulo 2 é o capítulo da oportunidade. Oramanto de babacanto ramahaj. Capítulo 2 é o capítulo da oportunidade, mas também é o capítulo das conexões. Capítulo 2 também é o capítulo das conexões. Porque para cada nível e porta de oportunidade que o céu te coloca diante dela, o Senhor já tem pessoas capacitadas, habilitadas e liberadas para te auxiliar neste tempo. É por isso que no capítulo de número 2, Esté está banhada de graça, a graça de Deus. E a graça de Deus fez ela achar graça diante de Regai. A graça de Deus fez ela encontrar graça diante dos homens. E é por isso que Regai, ao olhar para Esté, a Bíblia diz no capítulo de número 2, o capítulo da oportunidade, o capítulo das conexões, que Regai vai lhe conceder os melhores aposentos. E eu gosto disso, porque dentro deste lugar, dentro do capítulo da oportunidade, das conexões, Regai vai lhe conceder, irmã Sandra, 7 moças. Quantas moças? Por que 7 moças, irmã Flor? É que Esté está sendo preparada para ser a futura rainha, rainha esta, esposa do rei Assuero, Assuero este, que governa sobre 127 províncias. Esté vai ter que ter habilidade para caminhar sobre diferentes regiões e se alimentar de diferentes comidas que essas regiões oferecem. Ora, meus irmãos, se dentro do Brasil, dentro do nosso país, de um estado para o outro, já muda a culinária, bispa. Lá no Nordeste mesmo a gente ama um cuscuz, seja ele com ovo, com linguiça, com carne. A gente ama um cuscuz. Em São Paulo eu vejo que o povo gosta muito de massa. Foi aqui em São Paulo a primeira vez que eu comi tutu. Eu não sabia nem o que era isso. Eu preciso que você entenda que regiões diferentes proporcionam culinárias diferentes. Essas 7 moças que serão separadas para auxiliar Esté dentro do capítulo da oportunidade das conexões, elas serão responsáveis por ajudar a amadurecer o paladar da rainha. Porque se é rainha, vai ter que aprender a comer o que não gosta para se manter à altura do cargo que lhe foi confiado. Eu estou pregando pra gente que o céu vai amadurecer paladar para não perder o propósito e a posição que Deus te confiou. É por isso que tem muita gente que o céu até coloca, mas
mas ele não se preparou e por isso não se sustenta. E eu preciso que você entenda que Deus não pode liberar sem antes preparar, porque quem deseja ocupar a posição que Deus te prometeu precisa aprender a comer o que não gosta. E eu vou ser mais clara para você compreender esse negócio que na primeira cara feia de Teresa, de Joana, de Benedita, tu não vem mais na igreja, irmã, tá errado. Tem que amadurecer paladar, tem que amadurecer entendimento. Eu não saí de casa para pregar para menino, eu saí de casa para pregar para gente que Deus vai levantar para viver propósito. E gente que Deus levanta para viver propósito precisa alcançar um nível maior de maturidade. Cara feia de ninguém não pode te arrancar do teu propósito. Mas fulana falou isso de mim. O céu está dizendo: eu vou te amadurecer para depois te liberar. Até porque se Deus te libera sem antes te preparar, isso gera frustração e tragédia. Mas eu estou pregando pra gente que o céu vai experimentar e depois vai liberar. Esther, não basta ter conexões. Dentro do capítulo da oportunidade das conexões também tem o capítulo do preparo. É capítulo de preparo. Tem que aprender a comer o que não gosta. De vez em quando você vai engolir uns abacaxis. Estou rindo. As 7 moças liberadas pro regai, elas vão auxiliar Esther a caminhar sobre um vestido de rainha. Eu estou falando de uma menina criada numa província. Essa menina não tem habilidade com etiqueta de realeza. Ela tem que aprender a se equilibrar no vestido que é bonito, mas pesa. Porque quem se encanta com a beleza e inveja a beleza do vestido que o outro carrega, não sabe o esforço que o outro está fazendo para se manter de pé e equilibrado diante daquilo que o próprio Deus lhe fez vestir. Aí as 7 moças vão ensinar a Esther: irmã Flor, como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Esther coloca o vestido. Vocês estão achando que esse negócio de paleta, de closet é de agora, irmã? Esther já tinha um closet. Quanto mais bonito o vestido, quanto mais pedra preciosa ele tivesse, mais ele pesava. Esther ainda não tem habilidade com isso, mas as 7 moças vão lhe auxiliar a se manter de pé, a caminhar sem perder o equilíbrio, carregando o peso da peça que ela precisa vestir. Então as 7 moças, enquanto Esther está na frente, aprendendo a caminhar sem perder o equilíbrio, as 7 moças estão na sua retaguarda. As 7 moças são o tipo de gente que entendeu: eu não preciso estar na frente para carregar um propósito. As 7 moças é o tipo de gente que entendeu que retaguarda também é propósito. As 7 moças é o tipo de gente que não precisa estar vestida na peça que é bonita, mas sabe que pesa, para dizer que carrega um propósito. As 7 moças é o tipo de gente que chega perto de você e diz: caminha, que eu te ajudo a segurar o peso do que Deus te fez vestir. As 7 moças são alguém que estão dizendo: Esther, pode ir na frente, a gente está aqui atrás segurando o peso da peça que Deus te fez carregar. O que é isso, irmã Flor? Eu estou dizendo para você que o céu vai enviar no mínimo 7, que entendeu que retaguarda também é propósito. Gente que não precisa estar à frente, gente que não depende de microfone na mão, gente que não depende de foto no cartaz, gente que não depende de visibilidade, de oportunidade para ser fiel. Eu estou pregando pra gente que o céu está levantando para cobrir a retaguarda de alguém, porque retaguarda também é propósito. Retaguarda também é propósito. Bispa, certa feita, Davi levantou 600 homens
disse assim: vai 400 para a guerra e 200 ficam. 200 ficam para o quê? Para guardar a comida de quem está indo para a linha de frente para a peleja. E quando os 400 retornam, os 200 que ficaram guardando a comida, os 200 que ficaram na retaguarda, olharam para Davi e disse: Davi, qual é a medida da nossa recompensa? E Davi disse: a medida de quem cobriu a retaguarda é a mesma medida de quem guerreou. A medida de quem ficou na retaguarda é a mesma medida de quem estava na linha de frente. O que é isso, irmã Flor? Cobrir a retaguarda não te deixe em desvantagem diante de Deus. Recebe quem foi e recebe quem cobriu quem está indo. Retaguarda também é propósito. Êxodo, capítulo de número 14. O povo de Israel está atravessando o Mar Vermelho. Aí Deus disse: eu vou colocar um anjo à frente de vocês. Esse anjo vai abrir caminho. O povo de Israel passava e o anjo ia abrindo o caminho. Só que o exército de Faraó se aproximou. Aí Deus disse: anjo, você que está na frente, toma retaguarda, porque anjo na frente abre caminho, mas anjo na retaguarda traz livramento. Se a terra não se mover para cobrir tua retaguarda, Deus vai pegar o mesmo anjo que estava com o povo de Israel na travessia e vai mandar cobrir tuas costas. Deus está levantando gente que cobre. Deus está levantando gente que cobre. Deus está levantando gente que cobre. Retaguarda também é propósito. No mínimo 7. No mínimo 7. No mínimo 7. Reforço. Alamantoremantorebaca, reforço. Elamandorebaca, reforço. Aramandorebaca, reforço. Alamandorebaca, reforço. Aramandoreca. Tem reforço de Deus chegando para alguém aqui. Tem reforço de Deus chegando para alguém aqui. Tem reforço de Deus chegando para alguém aqui. Alamandorebaca. Tem reforço de Deus chegando para você. Não vai ficar sozinha. Dentro da porta de oportunidade, eu te darei reforço. 7 moças. 7 moças. 7 moças. Auxiliando. Ajudando na fase do preparo. Capítulo da oportunidade. Capítulo das conexões. Capítulo do preparo. Você acha que acabou? Não, tem mais. Capítulo de número 2. Vem comigo no raciocínio, me preste o teu entendimento por alguns minutos. No capítulo de número 2, Esté vai passar por uma fase de forma literal de preparo no corpo. Primeiro, ela vai ficar submersa na mirra durante um período de 6 meses. O preparo de Esté se deu durante um período de 1 ano. 1 ano dividido em 6 meses, 2 fases. Cada fase de 6 meses. Está escrito no capítulo de número 2 que a primeira fase se dá com o tratamento de mirra. Irmãs, a mirra dos tempos de Esté não é como as mirras de hoje. A mirra do tempo de Esté era uma espécie de resina adstringente. Aonde tocava, primeiro feria para depois tratar a pele. 6 meses recebendo resina adstringente para abrir os poros, para que o que ela fosse receber depois fosse completamente absorvido. Mas primeiro tem que tratar. Eu preciso que você entenda que antes de perfumar, o céu vai tratar. Primeiro era resina, depois era perfume. Porque Deus não perfuma gente não tratada. Perfume de Deus não é para camuflar mau odor. Primeiro purifica, depois perfuma. A mirra não era para acabar com a pele de Esté, muito pelo contrário, estava ferindo, mas estava abrindo os poros, e a essência que vai ser derramada depois
depois, uma vez que esses poros estão abertos, será completamente absorvida e de longe se sentirá o cheiro da essência que Esté carrega, porque gente que primeiro foi purificada, de longe tu sente a essência, de longe tu sente o cheiro. Aguenta firme, pode até estar doendo, mas é Deus te purificando para depois te perfumar. Tu tá no processo da mirra, é Deus te tratando, é Deus te aperfeiçoando, mas depois o céu vai derramar em você uma essência que ninguém pode limitar, o cheiro da essência que Deus te fará carregar 6 meses na mirra, depois 6 meses de perfume. Capítulo de número 2 é o capítulo da oportunidade, das conexões, do preparo. É o capítulo da decisão, é o capítulo da escolha. Chegou a vez de Esté, ela foi escolhida, mas antes de ser escolhida, ela foi preparada. Exposição sem preparo gera tragédia. Exposição sem preparo gera tragédia. É por isso que às vezes Deus nos esconde, para te apresentar na hora certa, porque quando Deus apresenta, Ele mesmo sustenta quem Ele apresenta. Eu vou chegar no capítulo 4 e correr para o final da mensagem, mas eu preciso que você entenda que o capítulo de número 4 só existe por conta da afronta que se dá no capítulo de número 3. Será que é só lá no Ceará que isso acontece, ou por aqui também? Quando a gente está sendo perseguido, a gente ora mais. Quando a gente está debaixo de luta, a luta nos aproxima mais de Deus. Se esta dor te trouxe um culto a mais para a igreja e te fez falar um pouco mais com Deus, ela já está cumprindo o propósito pela qual foi enviada. Aí no capítulo de número 3, ninguém aqui queria passar pelo capítulo de número 3. Tem um ser, não é o demônio que entra nele não, ele entra dentro do cão. Amã, o bicho é ruim. Só que detalhe, por aqui não tem não, é só lá na minha terra mesmo. Gente ruim que tem acesso. Por que, bispa? Ele é ruim. O coração dele está inclinado para o mal, só que ele tem acesso direto ao rei. E é perigoso demais liberar acesso para gente que tem coração mal intencionado. É por isso que dentro do capítulo de número 3, Deus nos dará discernimento para limitar os acessos. Não abra o acesso para gente que trai beijando e corta a tua cabeça na primeira oportunidade. Deus te dará discernimento para limitar os acessos. Quem limita os acessos evita constrangimento e perseguição desnecessária. Ele é ruim, mas tem acesso. E é mentiroso, pior ainda, igreja. Aí ele vai chegar lá no rei e vai dizer assim: rei, tem um povo aí, olha só. Ele sabe que povo é esse. A primeira coisa que ele faz é tirar a identidade do povo. Porque se você não sabe quem é em Deus, ninguém saberá. Agora se tu sabe quem é em Deus, ninguém te segura. Aí ele vai tocar na identidade do povo. Tem um povo aí. Esse povo não obedece tuas leis. Mentira. Esse povo não obedece teus decretos. Mentira. Tem gente que ama mentir para se beneficiar às custas dos outros. Mas toda história mal contada, uma hora é por Deus esclarecida. Eu sinto a graça de Deus aqui. Toda história mal contada, uma hora é por Deus esclarecida. A tua casa não será prejudicada por conta das mentiras do diabo ao teu respeito. Todo espírito de mentira, de confusão, o céu vai dissipar. Tem um povo aí que não se curva
rua que não obedece os teus decretos. Rei, assina aqui esse documento, sele aqui esse documento com o anel dos reis, dizendo que esse povo venha morrer pelas nossas mãos. Igreja, detalhe, ele é ruim. O decreto não é para matar o povo no dia seguinte. O decreto é para matar o povo daqui a 1 ano. Porque antes de matar, ele quer torturar psicologicamente. Quem é que consegue dormir em paz sabendo que daqui a 1 ano tem um decreto que vão te matar? Ele quer torturar, ele quer mexer nas emoções, quer deixar louco antes de matar. Todo plano do diabo para trazer desequilíbrio, todo plano do diabo para te deixar louca, em nome de Jesus, nós quebramos essa noite toda sentença, toda artimanha, todo dado inflamado do maligno para tirar a tua saúde emocional. Nós anulamos pelo poder do nome de Jesus. Vamos matar esse povo daqui a 1 ano. E o rei assina. E o decreto começa a se espalhar nas províncias. E Mardoqueu, que serve na porta real, não pode se conformar diante dos decretos do inimigo. Aí Mardoqueu vai se vestir de pano de saco. Igreja, pano de saco é feito de pelo de camelo não tratado. Pelo de camelo não tratado machuca a pele. Mardoqueu se veste de pano de saco, se veste de pelo de camelo não tratado. Pega cinza, coloca na cabeça. Era Mardoqueu dizendo: eu estou me reduzindo ao pó, Senhor. Eu estou ferindo o corpo para que o Senhor entenda como está a minha alma. Pelo de camelo não tratado, cinza na cabeça. Porque Mardoqueu é o tipo de gente que não camufla estado para dizer que está bem. Mardoqueu é o tipo de gente que não finge que está tudo bem. Ele sabe que precisa se posicionar. Se veste de pelo de camelo não tratado, coloca cinza na cabeça e vai para a porta. E está escrito no capítulo de número 4 que ninguém vestido como ele poderia acessar o palácio real. Mas Deus tem alguém lá dentro. E quem está na porta, quando se posiciona, Deus movimenta quem ele já colocou dentro. Eu estou pregando para a gente que se posicionar na porta, Deus vai movimentar quem já está dentro do palácio, para que algumas demandas sejam resolvidas. Ele se posiciona na porta. E não, Mardoqueu não é o tipo de gente que diz: ah, se eu tivesse no trono eu resolveria. Não, Mardoqueu não é o tipo de gente que diz: se eu tivesse com a oportunidade, aí eu resolveria. Ele entende que a porta é o seu propósito. E quem entendeu que porta é propósito, não se desconsidera em desvantagem, porque está na porta. É melhor um fiel na porta do que um perdido no trono. É melhor um posicionado na porta do que um desocupado e desinformado no trono. Se a porta é o teu lugar de fidelidade, se mantenha fiel, porque para Deus mais vale o lugar da tua fidelidade do que o lugar da visibilidade. Você não precisa de um trono para se posicionar. Se posiciona na porta, porque o teu posicionamento vai fazer Deus reposicionar quem ele já liberou acesso, quem está dentro do palácio. Mardoqueu está na porta, mas está posicionado. Posicionado na porta. Bispa, os eunucos vão avisar a Esté, que já está dentro. Percebe que Deus tem um na porta e um no trono? Percebe que na porta Deus tem governo e no trono Deus tem controle? Um na porta e um no trono, governo e controle. Um na porta e um no trono, governo e controle. Tem o governo da porta e o controle do trono. Tem o governo da porta e o controle do trono.
Para onde você for, Deus já chegou primeiro. Governa quem está na porta e controla quem está no trono. Os eunucos vão avisar a Esther. Esther, Mardoqueu está lá na porta, vestido de pano de saco e com cinza na cabeça. Faz alguma coisa. Esther está com 1 ano de reinado. Quanto tempo? Olhe para mim. Com 1 ano de reinado, ela já aprendeu umas coisinhas lá dentro do palácio, não já não? Já sabe circular, já sabe caminhar com equilíbrio, carregando o peso do vestido, não já? 1 ano já. Só que é perigoso demais o que vai acontecer aqui, porque quando os eunucos e as 7 moças avisam a Esther o estado de Mardoqueu, sabe o que é que ela faz? Está escrito. Ela vai lá no closet e pega uma roupa nova para mandar vestir Mardoqueu. Ela não entendeu que esse tipo de demanda espiritual não se resolve colocando look novo, não. Ela não entendeu que nesse nível de guerra não se batalha colocando roupa. Aí ela vai mandar uma roupa nova porque ela está achando que o problema de Mardoqueu é a ausência de vestes. Ela está achando que ele tem necessidade, mas ele não tinha necessidade, ele tinha propósito. Deixa alguém olhar para o teu estado e achar que você se encontra nele por conta de necessidade. Não adianta. Quem não é espiritual nunca vai entender o nível de guerra que você está travando. Meu problema não é no 10, Esther. Eu estou assim porque estou debaixo de propósito. Agora posso te dar um conselho. Quando a roupa chegou, sabe o que foi que Mardoqueu fez? Disse assim: leve a roupa de volta para a rainha. Meus irmãos, Mardoqueu está desagradando a rainha Esther, está recusando vestir a roupa que ela mandou. Se para agradar você tem que sair do seu propósito, posso te dar um conselho? Desagrade. Se para agradar você tem que vestir por fora o que ainda não carrega por dentro, aprenda a desagradar. Se para agradar você tem que vestir o que Deus não mandou, ser o que Deus não te chamou para ser, desagrade. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Se não é tempo de colocar vestes de honra, permaneça no tempo da humilhação, porque no tempo certo o próprio Deus vai te vestir. É perigoso demais colocar vestes de honra em tempo de humilhação. Se vestir de honra em tempo de humilhação gera vergonha, mas se tu permanecer na hora certa, o próprio Deus vai te vestir. Não vista por fora o que você ainda não carrega por dentro. Esther, eu não posso me vestir. Esther, não sou eu quem vou vestir as tuas vestes, é você que vai entrar no meu propósito. Não, Esther, não é o palácio que vai me influenciar, é o meu propósito que vai te movimentar. Não perca seu propósito, não perca seu propósito, não perca seu propósito, não perca seu propósito. Não era tempo de se vestir, era tempo de se humilhar, era tempo de buscar. Não perca o seu propósito. Ninguém fica em desvantagem por recusar vestes reais em tempo de humilhação. Tu não está perdendo, tu está sendo fiel. E quem é fiel a Deus nunca perde. Quem é fiel a Deus, com o céu sempre ganha, com o céu sempre ganha, com o céu sempre ganha. A intenção não era ruim, não.
mas ele não podia se vestir. Nem sempre as pessoas virão de forma mal intencionada. É aí que mora o perigo mesmo. Porque é generosidade que te arranca do teu propósito, irmão. Fique longe de mim os generosos. Se a tua generosidade embaça a minha visão e me arranca do lugar do propósito, que Deus afaste de mim os generosos que vêm para me arrancar do lugar que Deus me colocou. Cuidado com a generosidade que te arranca do lugar que Deus te confiou. Cuidado com a generosidade que te arranca do propósito que Deus te deu. Cuidado com a generosidade que te deixa confuso e te faz tirar a visão do lugar que Deus te chamou para estar. Cuidado com a generosidade que te faz perder a essência. Cuidado com a generosidade que te faz perder propósito. Cuidado com a generosidade que te faz perder identidade. Cuidado com a generosidade que te arranca da posição que Deus te confiou. A generosidade. Ele não, eu não posso me vestir. Diga a Esther, lembrem a ela que quem sabe não foi para um tempo como este que Deus lhe colocou lá dentro do palácio. E caso ela não queira se lembrar, dê um recado a ela: socorro e livramento de outra parte virá. Mas o que Deus tem para fazer vai acontecer com ou sem Esther. Posso te dar um conselho? Se envolva no que Deus fará nos próximos dias. Se envolva com o que Deus fará nos próximos dias, porque comigo ou sem mim o céu vai fazer. Se envolva com o que Deus fará nos próximos dias. Esther, quando recebe a mensagem, ela convoca o povo. Quer saber quem está contigo de verdade? Quem está contigo de verdade não é quem enche tua mesa em tempo de fartura. Quem está contigo de verdade não é quem enche a tua casa em tempos de celebração e de festa. Quer saber quem está contigo de verdade? Chama para uma guerra, chama para oração, chama para o jejum. E Deus está levantando gente que não te deixa em tempos de guerra. Deus está levantando gente que não corre por conta de barulho de espada. Esther, reúna as moças, reúna quem está contigo, chama essas mulheres para a batalha, chama esse povo para a batalha, porque na verdade o nível da guerra só anuncia o nível da vitória que Deus vai liberar. Na verdade, a tua necessidade só revela a grandeza do milagre. Enquanto alguém está olhando e está dizendo é guerra, vai morrer, o crente espiritual já entendeu o nível da guerra, anuncia a grandeza do que virá nos próximos dias. Não tenha medo do barulho da espada, não tenha medo do tamanho do exército do inimigo. Eles só estão anunciando o que Deus estabelecerá nos próximos dias na tua vida. Se prepara para viver nos próximos dias o que a tua casa não viveu nos últimos anos. Esta guerra anuncia a vitória que virá. Não morre, é pra vida. Não vai morrer, Deus vai dar vida. Não vai derrubar, Deus vai levantar. Não vai cair, o céu vai erguer. Olha a guerra anunciando o que o céu fará. O rabato rebaca, é rabato tabaca, é rabato cantobaca. Olha a guerra anunciando o que o céu fará. Olha a guerra anunciando o que o céu fará. Olha a guerra anunciando o que o céu fará. Convoca o povo. Olha aí para esse crente que está aí do teu lado, diga assim, ó:
Quer cantar comigo mesmo? Guerreia comigo. Quer cantar comigo? Guerreia comigo. Agora esse negócio que a irmã guerreia contigo e na hora do cântico tu exclui ela, tá errado. Se guerreou contigo, vai cantar contigo. Guerreia comigo para cantar comigo. Guerreia comigo para cantar comigo. Guerreia comigo para cantar comigo. Porque eu estou pregando pra gente, bispa, que o capítulo de número 4 e o capítulo de número 5 é capítulo de guerra, é capítulo de posicionamento espiritual. Só não se esqueça que depois do preparo, no dia da guerra, os inimigos saem para matar os judeus. Só que está escrito que naquele dia nenhum dos judeus morreram naquela guerra. Vai ficar um pouquinho melhor, porque eles saíram da guerra direto para um tempo de festa, festa de Purim. Se prepara, vai ser muito rápido. Deus vai te arrancar do meio da guerra e vai te colocar no meio da festa. Posso te dar um conselho? Se o céu te liberar para entrar em tempo de festa, não vai vestido de pano de saco e de cinza, não. A primeira coisa que Mardoqueu trocou foi as vestes, porque se Deus está me liberando para festejar, eu tô chegando à altura da festa. Eu tô chegando à altura da festa. O céu vai te arrancar da guerra direto para festa. Deixe tudo pronto, vai ser rápido. Deixe tudo pronto, vai ser rápido. Da guerra pra festa, da guerra pra festa, da guerra pra festa. Só quem entende essa palavra se coloca de pé, porque eu tô pregando pra gente que Deus vai arrancar do tempo da guerra e vai colocar no tempo da festa. Tem banquete, tem celebração, tem roupa nova. Se prepara pra sair da guerra pra festa. Oramando redalamando quena, eramando quena mandore baixo. Wirimi canto le mando pe canto pa canto le mando raha. Wirimi canto le mando de papa canto de pa canto pa cá. Quem te viu em guerra vai ficar impressionado, porque vai ser muito rápido. Alguém vai se assustar e vai dizer: rapaz, eu te vi em guerra. Pois é, foi rápido. Deus me arrancou na guerra e me colocou na festa. Deus me arrancou na guerra e me colocou na festa. A guerra dava propósito à minha festa. A guerra trazia sentido para o meu cântico, porque só sabe o valor do cântico quem já passou a noite em lágrimas. Só sabe o valor da vitória quem muito já pelejou. Eu saí de casa para pregar aos sobreviventes. Se prepara, sobrevivente, para dar banquete, porque o que veio para te matar te coloca em festa. O que veio para destruir tua casa, coloca na tua boca o maior testemunho da tua história. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém: não é o fim. Depois desta guerra tem muita festa. Eu já te vejo em festa. Eu já te vejo em festa. Eu já te vejo em festa. Eu queria uns 10 crentes para entender o comando espiritual de Deus aqui essa noite. Eu queria que de forma literal, como ato profético,
você se movesse do seu lugar agora e profetizasse para uns 10 crentes. Deus está te arrancando da guerra e te colocando em tempo de festa. Eu queria que você se movesse agora e procurasse uns 10 crentes para você profetizar. A bispa já entendeu que isso aqui é espiritual. Na medida que você se move, o céu vai derrubando as barreiras que ainda limitam o teu acesso para o tempo da celebração. Procura pelo menos os 10 crentes e profetiza na vida de alguém. Eu já te vejo em festa. Olha o barulho da espada cessando. Olha o cântico sendo destravado. Olha o barulho da espada cessando. Olha o barulho de festa chegando. Olha o barulho da espada cessando. Olha o barulho da festa chegando. Não haverá barulho de guerra, será barulho de festa. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra arco, corta lança, queima carro de Satanás no fogo. O barulho será de festa. O barulho será de festa. Tem cântico novo, 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 tem cântico novo. O barulho não é de espada, o barulho é de cânticos. Tem cântico novo, tem cântico novo, tem cântico novo, tem cântico novo. Da guerra pra festa, da guerra pra festa, da guerra pra festa. Assim te diz o Senhor, em festa. Eu tô te liberando, eu tô te liberando. Há uma liberação de Deus aqui, há uma liberação de Deus aqui. Não vai morrer no ambiente da promessa, vai celebrar. A guerra pra festa. Ramandore canto la mandorash. Ramandore canto la mandore baixo ramandora. Da guerra pra festa. Da guerra pra festa. Lamandora. Deixe tudo pronto que vai ser rápido. Lamandora. Deixe o cenário preparado, vai ser muito rápido. Chore mandore cantora mandore barrage. Tem festa de Purim chegando aí. Tem festa de Purim chegando aí. Tem festa de Purim chegando aí. Lamandore bacandora baca. Tem festa de Purim chegando aí. Receba de Deus esta palavra.